Quatro terças-feiras atrás, porque terças-feiras é o dia em que os pequenos grupos de morada se reúnem, e nós estamos nessa época agora, na época da multiplicação dos grupos, e eu tomei para mim a responsabilidade de liderar os pequenos grupos de nossa igreja, porque infelizmente antes a gente teve muitas dificuldades com o líder geral. Eu disse, não, eu vou assumir a liderança. Então eu escolhi 5 irmãos que eu chamo de Golden Five, e esses 5 irmãos me assessoram na administração dos pequenos grupos. Então toda terça-feira os pequenos grupos se reúnem, desde a Serra até Vila Velha, aqui na Praia da Costa, nós temos pequenos grupos de nossa igreja reunidos. E nesse tempo nós estamos fazendo a multiplicação desses grupos. E quando eu fui convidado para terça-feira, eu precisei dar uma olhada, porque 2 irmãs são as responsáveis da agenda dos pequenos grupos. E elas não me passaram os dias em que esses pequenos grupos estariam se multiplicando, porque eu quero estar na multiplicação, eu quero estar na festa, eu quero estar brincando com todo mundo, eu quero estar festejando a multiplicação do pequeno grupo. E por isso eu não consegui responder em tempo o convite que me foi feito para estar aqui numa terça em função da minha responsabilidade. Mas estou numa quinta para pagar a minha dívida. Então deixa eu contar a história. 4 terças-feiras atrás, nós estávamos compartilhando a ideia de paciência, porque nós estamos utilizando até o final, até meados de setembro, um livro do Rick Warren chamado Poder para Mudar a Sua Vida. São os 9 frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, e vai por aí até domínio próprio. E nós estávamos trabalhando a ideia, compartilhando com os outros a história da paciência. Lá em casa há um pequeno grupo, e a minha esposa é a líder do pequeno grupo, mas eu não fico lá em casa. O meu pequeno grupo é fora da minha casa, porque eu achei que estando na minha casa, eu iria constranger a minha esposa e ela não iria se desenvolver tanto, porque ela ficava olhando para mim como pastor, e ela não estaria solta como eu gostaria que ela estivesse. Por isso eu decidi fazer parte de um outro pequeno grupo. Nesse dia não havia multiplicação, e eu fui para o meu pequeno grupo. Normalmente lá eu não falo. A nossa líder, quando chega o momento da ministração, eu fico quieto, dando toda a atenção possível para ela. Eu quero ouvir, eu quero aprender, eu quero ser ministrado naquela hora. E eu fiquei assim. E lá pelas tantas, Deus me incomodou, e nós estávamos na sala, todo mundo sentado no sofá, outros sentados no chão. E em determinado momento eu perguntei assim, olha, eu nunca falo aqui no pequeno grupo, mas Deus está me dizendo para eu fazer uma pergunta. Eu estou sentindo o toque do Espírito Santo para fazer uma pergunta. Aí todo mundo olhou para mim e disse, pastor falando? E eu disse, eu quero que cada um de vocês conte a última situação de sua vida em que você perdeu a sua paciência. Quando eu fiz essa pergunta, é como se eles todos olhassem para o chão, pensando. No nosso prédio nós temos um casal que mora no 3º andar, que nós temos um alvo, minha esposa e eu, de ganharmos gente para Jesus tanto quanto possível. Nós ganhamos esse casal, esse casal se tornou membro da nossa igreja há 3 meses. Ela frequenta o pequeno grupo da minha casa, e ele vai comigo para o meu pequeno grupo, que está a mais ou menos 500 metros lá de casa. Quando eu fiz aquela pergunta, ele olhou para todo mundo e disse, eu preciso compartilhar uma coisa. E ele disse assim, eu estava no culto domingo passado lá na igreja, e do meu lado a minha esposa de repente pegou o celular e começou a mandar um WhatsApp, não sei para quem, e eu percebia que aquilo não era correto. Ela tinha que estar atenta ao que o pastor estava falando, e aquilo foi me dando uma raiva tão grande. Eu dei uns cutucões nela, mas quanto mais eu cutucava, mais ela apertava, e eu ouvi o barulhinho, tic, 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 tic. E aquilo foi me dando um horror, e quando eu não aguentei, eu dei um cutucão forte nela, me levantei, saí do lugar onde eu estava e fui sentar distante dela.
Eu vi isso quando eu estava pregando, eu vi que ele levantou. Mas eu imaginei que havia sido uma outra razão, que ele queria ouvir melhor, sei lá. E ele disse: eu fiquei muito envergonhado, porque quando eu cheguei em casa, ela me chamou a atenção pela minha rudeza, pela minha falta de paciência, porque na verdade o que ela estava fazendo era copiando uma frase que eu havia dito no meu sermão, que ela entendeu que seria muito boa, seria ministradora para um irmão dela que não é crente. E eu estou muito envergonhado, queria que vocês orassem por mim, para que Deus me desse paciência. A história não termina aí. No mesmo instante, lá na minha casa, a esposa dele, estudando também sobre a paciência, disse: eu fiquei muito triste com meu marido, e contou a mesma história. E os dois grupos, sem sabermos, estávamos orando pela mesma situação. Isso aconteceu numa terça-feira. Na quarta-feira, o interfone lá de casa toca e eu vou atender, e era ele, o Flávio. Você pode me receber aí na sua casa? Eu disse: posso sim, chega aqui. E ele veio, disse: pastor Erasmo, você não acredita, quando eu cheguei em casa, o nosso pequeno grupo terminou mais tarde do que o da minha esposa, e quando eu cheguei em casa, eu encontrei a minha esposa na sala me esperando. Quando eu entrei, que eu olhei para ela, eu vi que ia ter briga, porque ela é geniosa. E quando eu cheguei, ela disse: senta aqui perto de mim. E eu sentei, e eu fiquei esperando bomba. Mas ela falou de uma forma tão amigável, tão gostosa, explicou o que estava fazendo de uma maneira tão linda, e me pediu perdão, porque embora ela estivesse fazendo uma coisa grandiosa, porque ela queria ministrar para um irmão não crente, ela estava fazendo uma coisa que viu que estava me aborrecendo, e ela me pediu perdão, porque ela deveria ter parado na mesma hora, e ela faria esta frase depois. E aí foi a minha vez de pedir perdão para ela, porque eu fui muito rude e não tive paciência com ela. E aí nós nos ajoelhamos, nós oramos, e depois nós namoramos a noite toda. Isso só acontece em pequenos grupos. Isso não acontece numa classe de escola dominical. Isso não acontece em pontos de pregação. Isso não acontece muito menos em cultos da igreja. Estas coisas relevantes de verdadeira comunhão só acontece nos pequenos grupos. Porque lá nós temos liberdade de falar. Eu já confessei falhas minhas no meu pequeno grupo. Eu já disse algumas coisas para o pessoal, que o pessoal ficou: não acredito. Disse: pode acreditar, eu fiz isso. Para vocês terem uma ideia, a extensão do pequeno grupo em termos de confiabilidade é tão grande, que na verdade, aqueles momentos de espiritualidade transformam-se em momentos de mudanças de vida e de aproximação, não somente uns com os outros, mas especialmente aproximação com o Senhor. Ser membro de um pequeno grupo é um dos privilégios maiores que nós temos em nossa igreja. Mas por que pequenos grupos? Bom, então vamos um pouquinho para a Bíblia. No livro de Êxodo nós vamos encontrar uma história muito singular, muito legal. Vocês lembram que Moisés, quando teve aquela problemática lá no Egito, ele fugiu para uma região chamada Midian. Lembram? Ali ele encontrou uma garota e com ela ele casou. Mas Deus o chamou para voltar à terra prometida, ao Egito, para libertar o povo, e ele foi com a sua família para lá. Estão lembrados? Depois, quando ele conseguiu tirar o povo, ele iniciou um processo de uma situação lastimável por causa da desobediência. Lá em Cádiz o povo deveria ter entrado, e aí veio uma tal de democracia fajuta, 10 contra, 2 a favor, Caleb e Josué,
e eles não entraram na terra prometida. E Deus disse: vocês estão desobedecendo? Então toma 38 anos de caminhada aqui nesse deserto, e mais uma coisa, nenhum de vocês vai entrar a não ser Josué e Calebe. E foi o que aconteceu. No meio dessa situação, Jetro, o sogro de Moisés, sente saudade da filha Zípora e sente saudade dos netos e vai fazer uma visita para Moisés. Quando Jetro chega lá, que olha a situação, ele balança a cabeça e diz: não está certo isso não está certo. Aí chamou Moisés assim. Quando o sogro chama genro é um problema, não é? A terra treme. E Jetro disse: isso que você está fazendo não é bom. Porque Moisés ficava de manhã até à noite cuidando das pessoas, tratando das pessoas, julgando os problemas das pessoas. E Jetro disse: isso que você está fazendo não é bom. Mas como assim? Isso que você está fazendo está tendo dois prejuízos. Primeiro, você fica muito cansado. E segundo, você não faz a coisa bem feita e o povo começa a reclamar. Então eu quero sugerir a você, que você chame alguns líderes e coloque esses líderes como sendo os líderes de grupos pequenos, de 1.000, de 100, de 50, de 10. E aqui nós temos de fato o primeiro momento bíblico onde o povão é dividido em grupos. Entretanto, se você examinar uma coisa bem legal, por essa época, Deus pega toda a população de Israel e divide em 12 grupos, que são conhecidas como as 12 tribos de Israel. Novamente, uma divisão do grupão em um grupo menor, correto? Vamos deixar o Velho Testamento, vamos para o Novo Testamento. Estão me seguindo? Ok. Quando Jesus iniciou o ministério dele, logo no comecinho, ele fez uma coisa extraordinária que ele não precisava ter feito. Mas ele quis dar exemplo para nós e ele fez, porque ele poderia ter feito a obra que Deus havia dado para ele, a missão que Deus havia dado para ele, ele poderia ter feito sozinho. Mas ele disse: não, eu vou dar o privilégio para algumas pessoas me acompanharem. O que ele fez? Vamos dizer isso numa outra palavra? Ele formou um pequeno grupo. E olha só, aqueles 12 eram bem diferentes uns dos outros. Como a cultura da época não valorizava a mulher, não há nenhuma mulher no grupo. Mas se fosse nos nossos tempos, com toda certeza Jesus teria escolhido provavelmente 7 homens e 5 mulheres. Ou talvez, porque as mulheres são mais consagradas, seriam 7 mulheres e 5 homens. E quem sabe uma de vocês seria escolhida por Jesus, se de repente fosse na nossa época aqui. Então Jesus escolheu aquilo ali. Ainda no Novo Testamento, quando a gente abre o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai encontrar a igreja primitiva em Jerusalém, que começa com os apóstolos. Mas olha, aquela igreja, de acordo com a estatística dos estudiosos, os estudiosos dizem que aquela igreja em 2 anos saiu de 12 para 100 mil pessoas. Os estudiosos dizem que era metade da cidade de Jerusalém era constituída de cristãos. Onde é que esses cristãos se reuniam? Digam. Nas casas. A igreja cristã só veio ter templo 300 anos depois da morte de Jesus. Até ali, os crentes se reuniam nas casas. Os cristãos estavam nas casas. Se você ler, por exemplo, o último capítulo da carta de Paulo aos Romanos, você vai perceber que Paulo vai citar nomes. Eu acho incrível, né? Um camarada daquele, tão importante, viajando por tudo que é cidade, como ele conseguia memorizar os nomes das pessoas. Essa é uma virtude fantástica. E ele fala nos nomes das pessoas, e de quando em vez ele diz assim: quero saudar a igreja que se reúne na casa do fulano. Um abraço cordial para a igreja que se reúne na casa da dona fulana. Então a gente sabe que no Novo Testamento, a igreja primitiva
eram constituídas de pequenos grupos. Quando você abre a sua Bíblia em Atos capítulo 2, mais de perto, você então vai entender isso de maneira mais legal. Em Atos 1,15, a Bíblia diz que eram 120 membros da igreja cristã. Em Atos 2,41, diz que 3.000 foram acrescentados naquele dia. Em Atos 2,47, diz: o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então vamos fazer uma conta: 120 mais 3.000, 3.120. E diz assim: acrescentava diariamente. Então vamos dizer que era uma pessoa por dia. No final do ano eram mais 365. Então faz a conta: 120 mais 3.000 mais 365. Mas para aí. Atos 4,4 diz que o número de homens cresceu para 5.000. Atos 5,14 diz: e o número cada vez maior de homens e mulheres criam no Senhor, e a igreja era acrescentada. Atos 5,28 diz: vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina. Quer dizer, todo o povo conhecia a doutrina cristã naquela época. Atos 6,1 diz: naqueles dias crescendo o número de discípulos. Aqui a gente não sabe quantos que eram. Atos 6,7 novamente diz: crescia o número de discípulos rapidamente. Atos 21,20 diz: veja, irmãos, quantos milhares de judeus creram. Esse grupo se reunia com certa regularidade no templo para o grande momento de celebração. Mas a celebração real deste grupo, que crescia dessa forma, acontecia então nas casas. Neste caso, nós chegamos à conclusão que a igreja original, a igreja cristã primitiva, tinha dois tipos de celebração. Primeiro, a celebração grande, que era a adoração que eles faziam no pátio do templo, o templo dos judeus. E eles faziam isso no domingo, porque no sábado os judeus se reuniam ali. Então no domingo eles se reuniam no pátio do templo, como se fosse essa área que vocês têm aqui do lado ou na frente, porque eles não tinham permissão de entrar no templo propriamente dito. Então eles se reuniam do lado de fora, que era uma área bem grande, e ali eles tinham suas reuniões de adoração. Mas o importante é que ao mesmo tempo que eles tinham um grupo grande, eles tinham um grupo pequeno que se reuniam nas casas. Como eu disse, Romanos 16,5 diz assim: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Por que é que nós usamos as casas para os pequenos grupos? É muito simples, muito simples. Porque nas casas a gente tem uma situação que leva a gente a pensar assim: quanto mais casa, melhor. Você não tem a preocupação de arrumar, você não tem a preocupação de som, você não tem a preocupação de nada. Na casa você tem mais intimidade. Me digam, o que é mais fácil? Você levar um não crente para a casa de alguém e dizer: nós vamos ter uma reunião, e sempre no final dos pequenos grupos tem comida. Seja um bolo, seja uns salgadinhos, um refrigerante, né? Nós vamos ter um encontro especial e nós vamos ter depois uns comes e bebes. Queria convidar você. É mais fácil convidar uma pessoa para a casa de alguém para uns comes e bebes? Ou é mais fácil convidar uma pessoa para vir à igreja para um culto? Digam sinceramente. Claro, claro. Na igreja você senta num banco. Nas casas, você se senta no sofá, que é mais confortável. Que é troço mais desagradável do que esse, você sentar num banco desse, ficar 40 minutos, às vezes, ouvindo um pastor enjoado falar. E é um crime que a gente faz com as crianças. Põe a criança num banco desse, quer que essa criança fique quietinha, ela não alcança os pezinhos no chão, ela fica balançando os pezinhos, desconfortável, porque também a parte da coxa não cabe bem no banco, é só um pedaço que fica ali, e a gente quer que a criança fique quietinha, ela é cheia de energia, né? E a mãe fica segurando. Não faz isso. Nas casas é muito melhor.
a gente tem mais conforto, a gente tem mais liberdade. Alguém quer fazer uma pergunta aqui? Normalmente a gente tem vídeos bíblicos e coloca uma pessoa com elas, com um vídeo bíblico, tá certo? Ou com um joguinho, ou com uma brincadeira, com alguma coisa que eles ficam, enquanto nós estamos na sala, eles ficam num dos quartos da casa, se divertindo lá, às vezes só brincando mesmo, só mexendo um com o outro, tendo uma comunhão assim, social, de modo que eles têm muito gosto de vir. Alguém tem mais uma outra pergunta? Olha, num pequeno grupo a gente tem toda a liberdade de fazer pergunta. Aqui nós estamos num pequeno grupo, né? Então, não vamos deixar as perguntas para o final. As perguntas é agora no meio, enquanto eu estou falando. Obrigado, a sua pergunta muito importante sobre as crianças. Alguns grupos não têm trabalho com crianças, tá certo? No meu tem, porque é um grupo de casais. São dois apenas que não vão lá com as esposas. Eu e esse meu amigo, porque a esposa dele vai para o pequeno grupo da minha esposa. Mas os outros, as esposas vão e as crianças também vão. E o bom de tudo é que é um apartamento grande e tem lá uma área de televisão muito confortável, com um sofá assim meio em U. E a criançada fica lá, tem um tapete legal que elas deitam, brincam, enrolam e é bem legal. Outros grupos fazem umas coisas diferentes, mas a gente tem que adaptar de acordo com a realidade de onde o pequeno grupo é introduzido, tá bem? Mais uma pergunta? Me interrompam, só levantar o dedinho assim e eu terei prazer em responder. Nós estamos no pequeno grupo, meu irmão. Este é um problema muito sério, porque a gente sempre tende a confundir o pequeno grupo com classe de escola dominical. Então, no pequeno grupo não tem estudo. No pequeno grupo tem compartilhamento. Tá certo? Alguns dos nossos líderes de pequenos grupos, muitas vezes por causa de suas dificuldades mesmo, pegam o texto e começam a ler, né? Então eu já disse que isso é abominação diante de Deus, porque texto não é para ser lido. Aqui está o caderninho de um material que nós preparamos, sendo guiados por Deus. Nesse caderninho tem os materiais. Aqui está o esboço apenas como um guia para os líderes de pequenos grupos. Na verdade, eles, além disso, aquelas duas senhoras que são responsáveis pela agenda, uma delas é professora da UFES e a outra é uma professora aposentada com muita experiência, e como elas têm muita tarimba na didática, elas preparam um tutorial a partir dos cânticos que são sugeridos, a partir dos quebra-gelos, das dinâmicas e da maneira como essas lições devem ser passadas, compartilhadas na verdade. E a gente diz assim: vocês que são os líderes devem ser os que menos falam. Mas, quando a gente tem criança, a gente tem que providenciar um espaço especial para elas. Porque mesmo que seja bastante claro, normalmente criança pequena não vai alcançar o que a gente está fazendo. Então é preciso que tenha alguém que se disponha. Então no nosso pequeno grupo, que acontece assim: as mães, elas fazem uma agenda, então cada terça-feira uma fica com as crianças. Compreende? Para não perder muito dos nossos encontros, dos compartilhamentos. Mais perguntas? Então vamos continuar? Tá bom, então vamos continuar no nosso arrazoado aqui. Vamos pegar Atos capítulo 2, porque eu quero fazer tudo isso dentro da Bíblia, não é? Dando mais uma resposta para aquela ideia de por que nós usamos os lares. Lares são bem mais econômicos.
porque a igreja não tem que desembolsar nada de energia, não tem que comprar nada de aparelho tecnológico, som e tudo mais, tá certo? Nada disso, nada disso. Os lares são muito mais econômicos. Uma outra coisa é que a gente pode ter a igreja, como, por exemplo, nós temos grupos lá na Serra, em Barcelona, Colina de Laranjeiras, né? Como temos aqui na Hugo Musso, na Praia da Costa, um grupo aqui, temos o grupo em Cariacica, então é expansível, você pode botar um grupo, nós temos um grupo em Orlando, na Flórida, de membros da nossa igreja que foram morar lá nos Estados Unidos, e esse grupo se reúne. Eu estive com eles em janeiro fazendo uma visita, e nós tivemos o grupo reunido, como eu estava lá, nós nos reunimos todos os dias de uma semana inteira, e eu passei para eles as notícias da igreja, mas também os materiais importantes para a vida deles. Bom, vamos para Atos capítulo 2. O que é que deve acontecer num pequeno grupo? Olha bem, Atos 2, 42, 47 nos dá o mapa. O que é que deve acontecer num pequeno grupo? Primeiro, estudar a Bíblia juntos, mas estudar de uma forma compartilhada, não numa forma de lição, não numa forma de pregação, de sermão, mas uma forma compartilhada. O que é que você acha disso? Qual é a sua opinião sobre isso? Já aconteceu isso na sua vida? Então, perguntas práticas que todo mundo possa participar. Ali não existe nada de doutrina nesse sentido bíblico formal, de seminário, ou de classe de escola dominical, ou de congressos. Ali existe apenas um compartilhado de um grupo de pessoas que está junto em comunhão. Mas eles estudavam a Bíblia. Quando você pega Atos 2, 42 a 47, a primeira coisa que você lê é: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A segunda coisa, e eles diziam assim, e eles se dedicavam à comunhão. Então, uma das coisas mais fortes do pequeno grupo é que tinham comunhão uns com os outros. Quer ver uma coisa? Uma igreja com 60 membros, não precisa ir muito longe não, 50, 60 membros. Quantos membros você conhece desses 50, 60 membros? Mesmo que seja uma igreja de bairro, como é Guaranhuns, pelo que eu imagino. Eu estava conversando com o pastor, dizendo da dificuldade de igreja metropolitana como é a minha. A minha não é igreja de bairro, porque os membros eles estão espalhados por tudo que é lugar. Tá certo? Tem membros em Santa Teresa que vêm todo domingo para a igreja. Então é complicado a gente ter um ajuntamento desse pessoal pela distância de que eles moram. Mas um grupo, uma igreja de 50, 60 membros, quantos membros a gente conhece geralmente? Mas conhece mesmo? Você sabe onde mora? Sabe o que faz na vida? Sabe com quem é casado? Sabe quantos filhos tem? Não sabe mesmo, né? Mas no pequeno grupo você sabe tudo isso. O pequeno grupo é demais de bom, porque ele aproxima a gente. É um privilégio como vocês não imaginam. Olha bem, não faz muito tempo, nós tivemos um problema de uma perda lamentável de uma pessoa querida da igreja. Eu estava num aperto da minha agenda que eu não podia dar conta, e quando eu soube, o corpo desta pessoa já estava no cemitério, esse cemitério aqui da Rodovia do Sol. Eu sempre confundo com o lado de Laranjeiras, Jardim da Paz, Parque da Paz, eu sempre me confundo, era aqui. E eu disse, meu Deus, eu tenho que dar, e eu então fiz uma ligação. Quando eu liguei, quem atendeu, eu liguei para o marido da senhora que havia falecido, mas quem atendeu foi o filho dela. Esse marido dela não é crente, mas foi o telefone que eu achei. Mas quem atendeu foi o filho. Aí eu disse, rapaz, eu estou sabendo agora do falecimento da sua mãe, foi um negócio muito rápido, e vocês decidiram sepultá-la rapidamente. Olha, que horas é que vai ser o sepultamento? Aí ele disse assim, pastor, vai ser agora. Eu disse, mas agora? Aí ele disse assim, não se perturbe não, porque todo o meu PG, é como eles chamam lá em Morada, PG, pequeno grupo, todo o meu PG está aqui, está me dando apoio, está me dando conforto, está todo mundo aqui, não preciso de você não. Meus irmãos, esta é uma das notícias mais lindas para a liderança maior da igreja.
Quando a gente cria esse vínculo dentro de um pequeno grupo, nós pastores vamos fazer como os apóstolos lá em Atos 6. Nós vamos nos dedicar à leitura da Bíblia, à visão bíblica para o povo e à oração. Mas quem vai fazer o trabalho são os ministros. Por isso eles elegeram 6 líderes. 6, 7. 7, Atos 6, mas foram 7 líderes, inclusive o Filipe, estou lembrando, para atuarem nessa direção de cuidar do povo, porque a gente não conhece e muito menos cuida. Quando é que você fez a visita para alguém que, por exemplo, estava doente? Mas o pessoal do pequeno grupo vai. O pessoal do pequeno grupo vai estar presente. Agora mesmo teve um irmão que teve um problema muito sério anteontem, nos rins, estava no hospital. Quando eu fui para o hospital Santa Rita, quando eu cheguei lá naquele lugar, na portaria, havia pelo menos 3 pessoas do pequeno grupo dele. E eu disse: e aí, tudo bem? Como é que está o nosso irmão? Eu disse: rapaz, ele está com muita dor, os médicos acham que ele tem um tumor no rim, nós estamos aqui em oração. Eu disse: então eu vou subir lá. Ele disse: não vai não, que já tem 3 outros lá em cima, no apartamento dele. Isso só acontece no pequeno grupo. Quando que o pessoal de escola dominical faz isso? Jamais. Quando o pessoal da igreja faz isso? Jamais. Mas quando a gente tem conhecimento, tem intimidade, isso é feito. Então aquele pessoal lá de Jerusalém, eles tinham comunhão uns com os outros. Em terceiro lugar, eles celebravam a ceia memorial juntos. Eles se dedicavam a partir o pão. Partir o pão aqui não é comer, não é almoço, não é jantar, é celebrar a ceia. É a palavra comunhão, no sentido espiritual. Eles celebravam a ceia nos pequenos grupos. Não sei se vocês vão se escandalizar com o que eu vou dizer, mas nos pequenos grupos de nossa igreja, nós autorizamos os líderes a celebrarem a ceia entre eles. Porque a gente tem a ideia de que a ceia deve ser celebrada por quem? Pelo pastor. Mas na verdade o que acontece é que os líderes dos pequenos grupos são pastores leigos. Porque são eles que arregimentam. Quem você acha que chamou todo o pequeno grupo para vir aqui para o Parque da Paz? Quem foi? Foi o líder. Foi o líder. E na verdade é uma senhora. Foi ela que fez toda a situação e trouxe todo mundo aqui para o Parque da Paz. Então, eles são os pastores. A quarta coisa que os pequenos grupos faziam, eles oravam uns pelos outros. O texto de Atos 2 diz que eles se dedicavam às orações. Eles oravam uns pelos outros. Meus irmãos, e é muito legal quando nós nos dividimos lá no pequeno grupo para orar. Em dupla, orar em trio, né? Ou quando nós oramos de braços dados assim, abraçados lá no meio da sala, pedindo a Deus, intercedendo. Agora um casal do nosso pequeno grupo está indo morar nos Estados Unidos, mais um, vai para Miami. Eles estão abrindo uma empresa lá, então eles vão para lá. Terça-feira passada, agora, já houve muito choro, e na próxima terça-feira vai ser a despedida deles. Então esses são momentos grandiosos na vida da igreja, que ficam inesquecíveis para nós. Onde é que isso acontece? No pequeno grupo. No pequeno grupo. Em quinto lugar, eles tomavam refeições juntos, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. Um dos momentos mais legais é quando a gente faz as escapadas do pequeno grupo. A gente diz assim: sexta-feira nós vamos para a pizzaria tal. Aí está toda a galera do pequeno grupo lá comendo pizza. Ou então, no sábado de manhã, no verão, a gente vai para a praia de Barra do Riacho. Aí todos nós vamos lá para a praia da Barra do Riacho. Então é uma convivência marcante. O grave problema é este: se você for em Morada, você vai chegar lá em cima no púlpito e você olhar o auditório, você pode mapear os pequenos grupos, porque as pessoas geralmente sentam juntos, na mesma área, tá certo? Eu faço um jeito de trocar, porque disse: ninguém tem cadeira cativa aqui, né? Aquela velha história: esse lugar aqui é meu. Isso não existe. Isso não existe.
Mas é uma coisa fabulosa essa ligação. Outra coisa que eles faziam, eles cantavam juntos. Atos 2 diz: e juntos louvavam a Deus, tendo a simpatia de todo o povo. E outra coisa que eles fazem é, levavam as pessoas à presença de Jesus. Atos 2 diz: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Bom, eu não vou muito longe, porque vocês vão ter muitos oradores que vão falar coisas desse tipo. Mas eu quero terminar falando para vocês sobre quais são os benefícios de pertencer a um pequeno grupo. Digam para mim, pelo que vocês já ouviram. Comunhão, cuidado, relacionamento. Vamos? Desculpe. Intimidade. A irmã de azul, a irmã estava falando. Amor, amor, grandioso, grandioso. Aprender mais da Bíblia, e aprender de uma maneira diferente. Quando é que vocês, num domingo à noite, levantaram a mão e perguntaram: ô pastor Manu, esse versículo que o senhor está lendo, o que é que quer dizer? Quando é que você fez isso? Ô pastor, eu não entendi essa frase que o senhor falou. Você engole aquilo sem mastigar. E sem mastigar, você põe para fora. Mas no pequeno grupo não. No pequeno grupo, quando a gente está trabalhando o momento de ensino bíblico, tá certo? De compartilhar a Bíblia, às vezes há discussões acaloradas, há discussões boas, tá certo? E aí a gente aprende muito mais, porque na intimidade e na forma assim, bem solta, informal, gente sentado no chão, tá certo? Outros sentados numa cadeira bem refastelado. Eu geralmente jogo assim, eu sento num sofá grandão que tem lá na sala da casa onde eu vou. Então eu procuro um lugar qualquer que seja, não é um lugar fixo, mas eu gosto de mudar. E eu sento naquela cadeira e fico lá feito um pachá, né? Confortável, sofazinho bem macio. E eu fico lá numa intimidade muito grande, eu rio, eu brinco. E é realmente maravilhoso a gente aprender a Bíblia dessa forma. Que mais? Que outro benefício? Discipulado, perfeito, perfeito. Crescer para se tornar semelhante a Jesus, não é? Isso aí é impressionantemente importante. Então deixa eu dar para vocês agora, dentro do meu esboço, esses benefícios de uma maneira mais trabalhada. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. É isso que o pequeno grupo promove. E promovendo, ele nos traz alguns privilégios. E o primeiro privilégio é esse: prover conexão com o corpo de Cristo. Me integra à igreja, me faz mais interessado pelas coisas da igreja. 1 Coríntios 12, 27 diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Você se torna parte da igreja, você se sente membro da igreja. Você não é apenas um frequentador da igreja, mas você é desafiado a participar das coisas da igreja, muito especialmente se envolvendo com o ministério, o serviço. E é impressionante como isso realmente repercute entre os membros dos pequenos grupos. As pessoas que mais dão problema na igreja são aquelas que não são de pequenos grupos, acreditem nisso. As pessoas que são de pequenos grupos são maravilhosos, porque eles fazem parte da máquina lubrificada da igreja, e no poder do Espírito Santo, eles fazem coisas que vocês nunca vão imaginar. Nunca vão imaginar. A segunda coisa é: compreendo melhor a Bíblia. Compreendo melhor a Bíblia, como eu falei para vocês. 1 Coríntios 14, 31, na tradução Mensagem, diz assim: cada um, por sua vez, faça a sua parte, sem que ninguém assuma o controle. Assim, cada pessoa que falar tem a chance de dizer algo especial da parte de Deus, e vocês irão aprender uns com os outros. Isso é formidável, e isso só acontece no pequeno grupo.
Mais um aspecto importante dos benefícios: eu recebo maior capacidade de lidar com o meu estresse do dia a dia, porque eu ouço coisas que são incríveis. Nesta terça-feira agora, o tema do nosso compartilhar foi vivendo com brandura. Ser gentil, ser cortês, ser simplesmente cristão. Quantas mulheres reclamam dos seus maridos que são grosseiros, que são rudes, que não sabem como falar de uma maneira apropriada. Infelizmente, realmente, há muitos maridos que são assim. Mas é o estresse da própria vida. Ele é o provedor da casa, ele tem a responsabilidade, está desempregado, e há tantos e tantos fatores que infelizmente aumentam ainda mais o grau de rudeza. No pequeno grupo a gente ouve coisas, a arte de viver com a brandura, de tratar os outros com gentileza, de aprender aquelas palavras mágicas: obrigado, por favor, me desculpe, bom dia, como vai você? A gente aprende tudo isso, e se a gente já sabe, a gente tem um reforço para continuar fazendo isso, porque é assim que a gente faz diferença neste mundo. Isso é pequeno grupo. Quando que você ouve um sermão em que o pastor vai dizer: aprenda a dizer bom dia, aprenda a dizer muito obrigado? Alguns fazem isso, mas são muito poucos. Mas lá no pequeno grupo, você não sai do pequeno grupo sem ter um abraço de todo mundo. Eu sempre fui muito atrapalhado no meu jeito de ser, porque a minha criação foi muito rígida, muito rigorosa. A minha mãe era uma mulher muito séria. Ela teve, por parte de pai, um português, e por parte de mãe, uma francesa. E eram pessoas em que a etiqueta era o máximo. Então a gente tinha que comer assim, não podia conversar na hora das refeições. E eu fui criado nessa forma rigorosa, de modo que os contatos com as pessoas, para mim, sempre era muito difícil. Quando alguém me abraçava, eu ficava como se estivesse sendo queimado. Eu lido com pequenos grupos desde 1988. A minha igreja está em fase de sucessão pastoral, e por isso eu estou pegando as minhas coisas e encaixotando para que o próximo pastor que chegar encontre o gabinete pastoral livre. E no meio das minhas coisas lá eu encontrei esta preciosidade aqui, chama-se O Batista Capixaba, de junho de 1988. A maioria de vocês não tinha nem nascido, né? Pois bem, aqui nesta página diz assim: Núcleos de Estudos Bíblicos de Camburi, uma realidade. O que é núcleo de estudo bíblico? Nada mais que um pequeno grupo. E aqui tem uma foto minha de terno, gravata. Naquela época era um pastor bem tradicional, usava terno, gravata. Às vezes eu ia para a igreja de colete, parecia um desses políticos lá da Europa, né? Que lá é frio, então eles têm que usar tudo aquilo ali. E a gente importou isso especialmente da Inglaterra, e a gente dava uma de snob sem necessidade nenhuma, num clima tropical como o nosso, né? Graças a Deus o Senhor nos ajudou bastante a evitar isso. E hoje a gente tem a liberdade nas igrejas de pregar dessa forma aqui, não é? Eu só uso paletó e gravata para cerimônias mais importantes, tipo casamentos, um culto fúnebre. Então, ocasiões assim eu ponho paletó e gravata. E a minha esposa diz assim: você precisa ter cuidado, porque você vai ter paletó e gravata cheirando a naftalina. A gente não usa nada disso, mas ela brinca dizendo isso, né? Então, a gente tem essa liberdade. O pequeno grupo, então, nos dá essa direção daquilo que a gente pode fazer em termos de lidar com o estresse, porque a gente aprende a viver. Gálatas 6,2 diz: ajudem uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Ajudar de que maneira? Nessas coisas simples. E por último, o pequeno grupo é o lugar para se praticar a arte do dar. Em Atos dos Apóstolos, a gente encontra uma frase. Atos foi escrito por Lucas, como vocês sabem,
E a gente encontra uma frase que ele diz ser de Jesus, mas nos evangelhos não existe essa frase. Mas como é de Lucas, e o texto dele está na Bíblia, nós vamos dar crédito e dizer realmente essa frase foi de Jesus. E a frase de Jesus é melhor dar do que receber. No pequeno grupo a gente aprende, olha só, você não vai encontrar em morada nenhum membro de pequeno grupo que não seja dizimista. Você não vai encontrar em morada nenhum membro de pequeno grupo que não participou efetivamente da campanha de construção do nosso novo templo que inauguramos 3 anos atrás. Em dezembro agora faz 4 anos. Por quê? Porque lá a gente aprende a doar. Quando há campanha, por exemplo, para o Lar Batista, é uma coisa, não, para, não precisa mais não, já tem demais. Agora nós estamos com a empreitada para comprarmos uma bomba de água para ajudar um grupo, uma vila que tem Marechal Floriano. Esse pessoal, nós fizemos uma parceria com eles, e nós trazemos todo final de ano para a nossa igreja. Eles participam do musical de Natal, eles assistem conosco o musical de Natal, e nós damos uma ceia para eles, e eles saem assim com muito presente. Agora mesmo foi um ônibus cheio de comida e roupas para eles, especialmente roupas grossas de inverno que eles estavam precisando. Então isso tudo são os pequenos grupos que fazem. E são esses irmãos do pequeno grupo que se doam. E essa campanha para comprar a bomba, porque eles não têm água potável, eles tiram de um poço. Então nós queremos botar uma bomba, porque eles têm um poço artesiano. Então nós queremos botar uma bomba para tirar aquela água do poço e fazermos então uma caixa d'água grande para que eles possam pegar água da boa. Quando nós lançamos isso aí, 3 pequenos grupos disseram assim, nós cuidamos disso, nós cuidamos disso. E nós deixamos os 3, já tem o dinheiro, a bomba já está comprada. O pequeno grupo é um lugar sensacional, onde a gente aprende esse tipo de coisa. Romanos 15:2 diz assim: cada um de nós precisa se preocupar com o bem-estar alheio, sempre perguntando, como posso ajudar? É isso que a gente aprende no pequeno grupo. Nós não funcionamos muito bem lá na nossa igreja em relação aos pequenos grupos. O que eu disse para vocês é o ideal. Nós temos muitas falhas lá na nossa igreja. E vocês sabem, eu dou graças a Deus porque nós temos essas falhas. Sabem por quê? Porque as falhas sempre são oportunidade para a gente crescer, para a gente quebrar as rotinas, para a gente melhorar, para a gente se tornar mais semelhante a Jesus. Alguns pequenos grupos não se reúnem na terça-feira, de repente, não vou, o outro diz, não posso, o anfitrião diz, estou doente, minha casa não vai, não posso receber vocês na minha casa, e algumas terças-feiras eles simplesmente dizem, então vamos saltar esta semana, vamos fazer na semana que vem. No meu pequeno grupo não acontece isso por minha causa, porque quando o nosso anfitrião que viaja bastante, agora mesmo eles vão viajar no final do mês, vão ficar 15 dias de folga aí viajando, então são 2 semanas, eu já olhei para aquele meu amigo que mora no meu prédio e diz, vai ser na sua casa. E como todo pequeno grupo tem um líder auxiliar, é esse auxiliar que vai comandar, porque a líder, que é a dona da casa, ela vai estar viajando. Meus irmãos, a experiência de pequeno grupo só existe quando a gente experimenta. Falar coisas desse tipo, as palavras não dizem o que é realmente a vivência dos pequenos grupos. A vivência dos pequenos grupos é algo extraordinário, que você só vai ter um pouco melhor lá no céu. Porque é você ter amigos que são mais chegados que irmãos, pessoas que estão ali para o que der e vier, pessoas que se comunicam sempre. Todos os pequenos grupos têm grupo no WhatsApp, e é uma troca de conversa, coisa, fulano de tal precisa de apoio disso, e eu já não aguento muito esses grupos de WhatsApp. Eu estou saindo de todos eles. O último a sair vai ser o da convenção.
Eu estou lutando para não sair. Porque o que vem de coisa que a gente já sabe, não gasto meu tempo com aquilo. Mas o do meu pequeno grupo, eu não saio. Então eu quero dar esse testemunho para vocês da minha experiência. Incentivá-los a viver em pequenos grupos aqui na igreja. E com certeza, vocês vão ouvir o eco da minha voz. Vivam em pequenos grupos. E quando você estiver vivendo, aí você vai dizer, puxa, ele não disse nada. Vocês lembram quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão? Olha, eu já tinha ouvido falar da sua fama. Eu sabia que você era o 31 de fevereiro. E ela disse coisas incríveis de Salomão. Mas ela terminou dizendo, mas agora que eu estou vivenciando esses momentos com você, eu vejo que tudo aquilo que eu ouvia falar está longe daquilo que é a verdade. Então entendam isso, o que eu estou dizendo para vocês está longe de ser a verdade de quando vocês vivenciam pequenos grupos na igreja. Nós não temos mais cultos de oração na nossa igreja, porque nós transferimos tudo para os pequenos grupos. E tem sido uma bênção, tá certo? Os resultados das orações que a gente tem ouvido, os testemunhos fantásticos, tá certo? São celebrados na nossa igreja com louvor, com aplausos, tá certo? Assim, de uma forma muito exuberante. E eu louvo a Deus por estar vivendo esse tempo da igreja de Jesus Cristo, que vive em pequenos grupos.